E atenção, você que está em casa agora, mãe, pai, é um momento que eu sempre faço questão de ter aqui no programa, um debate. Na verdade, a gente quer aprender, entender o que está acontecendo com essa geração, ou por que tanta violência, as crianças, e agora vai surgindo mais coisas na internet. As mães, os pais estão ficando perdidos, com essa sensação de culpa, onde eu estou errando, será que eu estou errando? Mas a realidade é que cada dia mais a gente fica mais e mais assustado. Agora surgiu um tal de uma invasão nas redes sociais aí, da Momo, que é uma personagem que está induzindo as crianças ao suicídio. Então eu trouxe aqui hoje para a gente fazer uma roda de debate. Eu vou liberar o telefone 25786000. Eu vou liberar para você que está em casa, que queira fazer alguma pergunta, ou mesmo dar sua opinião para a gente entender isso que está acontecendo. Ou 953970461. Eu estou com a Alexandre Bess, psicólogo e escritor, que estava morrendo de saudade de você, Ale. Bem-vindo de volta. Obrigado. Sempre linda, como ele falou, estava linda. E bem-vindo, viu? E você conduza sempre o seu programa com essa categoria que você tem. E que bom você voltar. Ele é escritor Obrigado. E psicólogo, viu, gente? E tô com meu amigo também, que nós vamos explicar aqui, que é o Milton Mussini. Ele é escrivão de polícia do estado de São Paulo, palestrante, e fala sobre prevenção às drogas. E a gente quer, num todo, meu amigo, bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem? A gente entender transformação comportamental das crianças nas redes sociais, pais e filhos. O que está acontecendo tanto isso? Por exemplo, esses personagens que estão invadindo e que as crianças estão com medo. Por que isso? Como psicólogo e como polícia, os dois lados. A gente vive um outro mundo hoje. As redes sociais veio para ficar. Então não tem mais reversão. É diferente dos anos 80, anos 90. As redes sociais, você vive nas redes sociais. Não tem como você não viver nas redes sociais, né? A partir do momento que você vive nas redes sociais, você tem tanto conteúdo bom quanto conteúdo ruim. O caso dessa boneca específico, porque a gente tem que ser bem objetivo, ela induz ao suicídio de uma maneira proposital. O que acontece não é a boneca em si, a imagem dela representa realmente o terror. Exatamente, ela é feia. Mas o que me preocupa não é a boneca, mas quem manipula essa indução. Quem está por trás disso aí, ao suicídio. A gente está falando o quê? Em hackers, lembrando que os hackers, né, são pessoas realmente muito covardes, porque eles atuam sem ser punidos, porque você não consegue chegar a eles. Dificilmente consegue chegar até eles. Né? Agora, o que me chama a atenção nesse caso especificamente, a gente tem que analisar o quê? A indução ao suicídio. Qual que é o objetivo de você induzir alguém ao suicídio? Provavelmente, eu não sei dizer se é um hacker ou dois ou três, acho que também não importa, mas todos eles têm em comum o mesmo MO, a mesma assinatura, né? É uma assinatura que chega lá e faz o quê? Quer fazer a criança se matar. Ou matar os pais, no caso. Exato. Provavelmente uma criança que tenha sido esse hacker ou esses hackers, independente de estarem ligados ou não, qual que é o objetivo ali? Eles podem até querer superar o outro, até saber quem é. Ah, mas eu consegui tantas vítimas. Não, mas no dia tal eu consegui tantas vítimas. Então são pessoas muito desestruturadas emocionalmente, desequilibradas, provavelmente com uma personalidade psicótica, ou necessariamente não, porque você não precisa ser necessariamente um psicótico para matar. Você pode matar pelo simples prazer de você matar, né? Mas ali é justamente ele fazer o quê? É ele reproduzir a infância violenta que ele teve, ou eles tiveram, nessas crianças. Então, como ele teve um lar desestruturado, ele precisa... os outros lares, né? Ele precisa promover esse lar desestruturado. O que pode ser feito? Muita conversa dos pais com essas crianças. Minha filha chegou, ela tem 9 anos. Desde o ano passado, estava em pânico. Ela tem medo de ver essa imagem. Ela está meio com um pouco de pesadelo, assim. Então, é uma sensação de segurança ilusória. Sim. Mas em outros países, gente, por exemplo, já tiraram isso. Eliminaram essa Momo já. E por que isso não é feito no Brasil? São hackers, né, Ana? Então, mas tem que ir eliminando, porque, por exemplo, tem... Hoje tem a tal da Deep Web, da Dark Web. Então, semana passada mesmo, você viu quantas mães que postaram vídeos alertando? Mães conversando com a criança, gente, 4 aninhos, 5 aninhos, a boneca falando para matar os pais e depois dar uma facada na cabeça. Então tá assustador. Então, Nani, o que acontece é o seguinte... Como trabalhar a cabeça dessa criança também? Primeiro a gente tem que ver que criança que é mais afetada por isso são aquelas que são mais sugestionadas. Aquelas crianças que têm um menos aparato familiar, ela está mais sugestionada a se influenciar com uma coisa de fora, porque ela entende aquilo como uma ameaça e ao mesmo tempo que essa criança é abandonada, na cabeça dela, o que repercute na esfera mental dela? Poxa, mas eu não sou muito importante para os meus pais. Eu vou seguir o que
essa imagem está me falando para eu fazer, porque assim eu vou ficar mais confortavelmente. Mesmo que esse confortavelmente significa ir para o além. Então, assim, os pais que derem uma estrutura maior para as crianças sabem realmente se desvencilhar disso. Agora, aquelas crianças que têm uma estrutura de personalidade fraca, porque você pode nascer com uma estrutura de personalidade fraca, que não é pecado nenhum. A estrutura de personalidade, você pode herdá-la via DNA, que é molda o seu temperamento, ou você pode formar de acordo com a sua ambientação, tá? De qualquer jeito, as duas podem ser fracas ou não. As crianças mais fracas estão mais suscetíveis. São essas crianças que os pais têm que ficar mais em cima, que os pais precisam ali dar um apoio maior e explicar antes de acontecer. Quando tiver até ela me chama, né? Só que para isso, explicar, né, doutor, né? tem que ter um certo diminuição da distância entre pais e filhos, Lógico, que hoje, lógico, devido sim. à cibernética, à internet, essa distância aumentou na adolescência. Tem alguém ligando para Vamos vocês, lá. tá? Alô? Alô? Alô, Com quem falo? aqui é Mano Gleide, Tá falando de onde? de Aracaju. Bem-vinda. Pode. Você quer fazer uma pergunta ou dar sua opinião? Eu quero dar uma opinião. Sim, por favor. Diga, Eu Mara. queria dar só uma opinião. Sim, pode falar. Porque eu conheci, né, esse suposto monstro, né, chamado Momô, no mês de agosto. Né, estava na casa de uma colega, aí a netinha chegou assim para ela, que ela fica muito na rede social. Aí chegou assim e disse, vovó, tá tendo agora um monstro que pega as crianças. Aí ela só falou desse jeito, né? Aí a gente não deu muita atenção. Aí quando passou mais tempo, vai se estendendo, né, esse monstro. Então a gente vai ficando preocupada, não sabe se isso é real ou se é só uma ilusão, né, na cabeça das crianças. A gente só queria saber se isso é fato ou se é realmente uma ilusão. Não, é verdadeiro, né? Porque eles estão se matando. Porque o que acontece? O que a psicologia faz? Ela trabalha por representação. Aquela boneca, para a criança, se ela estiver muito desestruturada, vai ser a representação, talvez, para a saída que ela precise. Uma saída de um afeto, uma saída de um problema. E às ela vezes, ameaça, né? Lógico, claro. Se você não fizer, eu vou vir no seu quarto hoje à noite e vou te pegar. Ela ameaça a criança. E uma criança que não tem uma personalidade forte, não tem como lidar com ameaças. Entende? Então, por isso que o aparato do pai e da mãe é muito importante. E pais muito rígidos, aqueles pais que realmente brigam ou que não têm uma escuta mais aprimorada, esses filhos vão se sentir menos desprotegidos. Então, acho que é aquela coisa, pais ausentes, filhos distantes, né? Que é até uma máxima da psicologia. Então, na realidade, o que tem que fazer? Tem que alertar. Quando a gente gosta muito de você, às vezes a gente não consegue te dar esse tempo, porque hoje em dia todo mundo tem uma tribulação muito grande. Né? O pai trabalha, às vezes tem 2 empregos, a mãe, enfim. Então, na realidade, o que poderia ser feito? Fazer esse contato, um contato verbal, ou então com pequenas doses de carinhos físicos, abraçar um pouco a filha antes de dormir, não precisa ficar meia hora, 30 segundos é o suficiente. Mostrar que aquela criança é amada. E na iminência de qualquer perigo, essa criança vai Procurar os pais, saber... né, meu? Vai saber... Tá aí, né, gente? É uma coisa tão assim que qualquer criança hoje... Eu queria entender de vocês, assim, como a gente sabe que é uma era digital, essas crianças já nasceram plugadas, tem idade certa, dentro da psicologia e do racional da polícia, uma idade certa, por exemplo, uma criança receber um telefone celular? O cérebro, o aparelho mental, a personalidade se fecha entre os 7 e os 9 anos de idade. 8 anos a personalidade da criança já está completamente fechada, com algumas pequenas exceções até os 9. A partir dos 8 anos, quando a personalidade se fecha, essa criança ela tem todas as ferramentas necessárias, mentais, psicológicas, cognitivas, exceto se tiver alguma lesão cerebral ou se tiver algum transtorno mental. Então, com 9 anos você pode dar? Uma criança normal que eu digo que não tem nenhum transtorno, nem físico, nem mental. Mental que eu digo psíquico ou psicológico. Pode, essa pessoa já sabe, essa criança já sabe, ela já tem noção do perigo. Ela já vai saber muito antes, mas para o aparelho mental estar totalmente fechado, precisa dessa idade cronológica de até 7, 8 anos. Não, colocando antes, né? É difícil, né, gente? É complicado quando eles se trancam, eles pegam um celular, eles vão num computador. E, por exemplo, essa boneca aí, esse serzinho... Figura demoníaca. Essa figura demoníaca que aparece para as crianças, ela agora... eles conseguiram hackear tão bem agora
que ela está entrando em anúncios no YouTube. O hacker é importante fazer isso, porque quando ele faz isso, ele atende o desejo psicopata dele de matar, né? E ele sabe que ele vai estar impune, ou pelo menos ele acha que vai estar impune até realmente algum órgão que fiscaliza isso consegue. Eu não sei como é que rola aqui no Brasil, mas eu sei que isso lá fora é mais eficiente. Mas aproveito mesmo, porque o que acontece, Nani? Veja, tanto uma pessoa psicótica quanto uma pessoa má, é assim, o psicótico ele vai matar você achando, ele não vai ter nenhum tipo de remorso. A empatia é zero. Porque ele vai ter uma alucinação auditiva e vai falar para ele, vai lá e mata a Nani, ou vai lá e mata não sei quem, ou faça aquilo, não importa. Uma pessoa que não é psicótica, mas quer te matar por algum outro motivo, ela vai ter a consciência, tá? Então, na realidade, o que acontece? Essa pessoa, ela vai saber o que ela está fazendo, porque ela não escutou voz nenhuma. Em ambos os casos, o princípio é o mesmo. É ceder ao impulso que vem de dentro. Veja, assassino não muda. Ele é policial, ele sabe. Não existe reversão de assassino. Não tem. Eu estou fazendo uma coleção agora, só se me permite, não está pronta, tá? Vai ser o meu 7º, 8º e 9º livro. Eu chamei de coleção Monstros Urbanos. Primeiro volume Assassinos, segundo volume Estupradores, terceiro volume Pedofilia. Todos eles já estão bem adiantados na escrita. O que eu mostro? Como é que funciona o aparelho mental dessas pessoas? O que eu posso te falar aqui nesse momento? Não há reversão. Prisão não recupera ninguém. Isso é utópico, é um pensamento infantil. Não existe lei que recupere bandido, porque não existe lei que cure a mente humana. Você entendeu? Não dá para você curar uma coisa que você já nasceu. Um psicopata, ele tem fissuras orgânicas. A psicopatia é uma doença orgânica, você nasce com a psicopatia. Ou você pode adquirir, se você estiver andando na rua e você cair no chão e você bater com a cabeça no seu lobo frontal, você vai danificar o seu lobo frontal, você pode virar um psicopata amanhã sem nunca ter tido nenhuma história genética, nenhuma história de psicopatia na sua família. Ou você pode ter herdado essa psicopatia no momento do feto, no momento que se fez o feto, na junção da meiose, ou até na própria concepção ali, quando termina a gravidez. 0,001 segundo, um milésimo de segundo de falta de oxigenação no parto, a criança já é psicótica. Isso é irreversível. Isso está no manual de psiquiatria do FBI, pelo qual eu estudo, né? Então, assim, a psicose não muda, a maldade também não muda. Então, qual a solução, então, Milton? A solução perpétua. Um detalhe importante que a gente está... Mais alguém falar com você. Vamos lá. Alô? Alô? Com quem falo? Aqui é Moni Gleide. Tá falando de onde, Moni? Aqui é de Aracaju, querida. Bem-vinda, amada. Pode fazer a sua pergunta. Aqui é Moni Gleide de Aracaju. É a mesma pessoa de anteriormente. Sim, amada. Você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu gostaria de saber se isso não é mais uma vez algo que lança na mídia, na internet, para fazer alucinações, porque tem uma baleia azul. Tivemos sempre esses tipos de coisas que altera, né, a mídia, porque tivemos a baleia azul, então muitas pessoas ficaram possessas. Tudo era baleia azul. Agora é a nova era, o momó. De fato que é um monstro horrível, que assusta mesmo. Eu publiquei no meu Facebook uma matéria pedindo para as mães não deixarem as crianças ter acesso a esse monstro. Eu falei que era satânico, diabólico, porque muitas mães estão relatando que as crianças estão tendo assim, um linguajar diferente. Ele mandou eu fazer assim, mandou eu pegar a faca e tal. Então, qual é a mãe que vai querer saber que uma criança está lidando com algo na internet monstruoso desse jeito? Então, a gente temos que dar assim, um socorro, né? Porque... Oi. Verdade, né? Tá numa situação... É o que a gente disse, né? A maldade está aí, né? Tá ali. Tá aí, na nossa porta. Por isso que o diálogo é bom e velho diálogo, gente? né? Mas estou falando, é realidade. Alguns hackers implantando isso, é real. Lógico que é real, não tem nada de alucinação ali. O princípio do hacker sendo um psicótico ou não sendo um psicótico, realmente o objetivo final seria a criança se assassinar ou assassinar os pais. A partir do momento que esse número começa a decair, esse hacker ele vai entrar em conflito interno. Quando um hacker entra em conflito interno, é ali que ele fica mais propício a se revelar ou cometer alguma besteira e ser pego. Porque aí, na realidade, aí quem está se matando é ele.
e não a criança. Porque a partir do momento que quando um psicopata ou um psicótico, ele, tanto um quanto o outro, né? Lembrando que a psicopatia é um pouquinho maior que os psicopatas, eles não conseguem o objetivo final, eles ficam realmente em curto-circuito, eles com eles mesmos, porque aí é o único momento que eles conseguem ter consciência que eles não conseguiram fazer uma coisa. Porque na cabeça do psicopata, ele era insuperável, né? Ele muda a rota dele e é aí que é e aí falou, mas era para eu ter matado 10 crianças, não consegui matar uma, o que aconteceu? Aí é testada a capacidade dele, ele com ele mesmo, ele pode mudar alguma coisa. É um desafio para ele mesmo, né? Aí nessa mudança é que ele pode se autodenunciar e cometer uma besteira. E qual o conselho, então, que se dá para todos os pais que estão assistindo, que estão, infelizmente, passando por essa situação, claro, que está conselho real? Básico. Acompanha, assim, se o filho quiser ter uma privacidade maior, deixa esse filho ter uma privacidade maior na internet, mas orientando-o a não cometer, seja ali um encontro, como ele disse, ou especialmente no caso da boneca, vai lá e fala, porque é o que eu te falei, uma criança com 8, 9 anos está com a personalidade fechada, ela sabe o que ela faz. Um adolescente de 16 anos não é mais adolescente há muito tempo, ele é um adulto, ele sabe exatamente o que ele faz. Nos Estados Unidos, uma criança é punida com 13 anos. Se uma criança com 13, 14 anos matar alguém, ele paga perpétua. É simples, né? Se não tiver pena de morte naquele estado. Então, assim, o que eu acho que o Brasil deve ter... Ele é policial, ele sabe disso. O Brasil tem que ter penas mais severas para esses caras, porque é o único jeito de você conter. Não tem como você mudar a mente humana. Então, você não pode mudar a mente humana, mas você pode cuidar do seu filho, educando, criando e conversando. Exatamente. Isso. E outra dica... Rede social, Alê, você está de volta, hein? Dani, obrigado, tá? Quero esses livros todos, quero decorar todos os seus livros. Eu acabei um agora de beleza, depois eu não quis falar porque foge do assunto, mas depois a gente conversa. Alexandre Bess, oficial, é o Instagram, tem tudo lá. Tá no Instagram? Alexandre Bess, B-E-Z, oficial. Oficial. Obrigada, viu? Obrigado. Bom te ter de volta aqui.